Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui então falando sobre genética do sangue, certo? Então, na última aula, nós comentamos sobre os tipos sanguíneos, tipo A, tipo B, tipo AB e o O, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho, configurou aqui, aí. Nós vamos falar sobre o fator RH, que vai determinar se o sangue é positivo ou negativo, tá? Esse fator RH também é uma proteína que está presente na membrana das hemácias, tá? E que vai servir para reconhecimento também de anticorpos. Este fator RH ele é determinado por dois alelos, tá? Um alelo Rzão e um alelo Rzinho. E o Rzão é dominante sobre o Rzinho, certo? Então, o indivíduo que tem o alelo Rzão vai ter sangue tipo positivo, e o que tem Rzinho vai ter sangue tipo negativo, ok? Um detalhe, o indivíduo para que tenha sangue tipo positivo, ele pode ter dois genótipos, ou ele pode ser Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, certo? E para ter sangue negativo, ele só pode ter o genótipo Rzinho, Rzinho. Pessoas que tenham sangue tipo negativo, podem produzir anticorpos, antipositivo. Mas por que eu disse podem produzir? Diferente do tipo sanguíneo, que eu falei para vocês na última aula, no tipo sanguíneo nós nascemos com os anticorpos. Com relação a este fator RH aqui, nós não nascemos, nós produzimos se formos sensibilizados, ou seja, se nós entrarmos em contato com o tipo sanguíneo que não é o mesmo que o nosso. Então, quem é positivo não produz anticorpo nenhum, tá? Agora, quem é negativo, se entrar em contato com sangue positivo, passa a produzir anticorpos antipositivos, porque esses anticorpos nós não temos, tá? Então, numa transfusão sanguínea, nós temos que cuidar isso também, se o tipo do indivíduo é positivo ou é negativo. Se ele for positivo, ele pode receber tanto sangue positivo, então o indivíduo é A positivo. Então ele pode receber tanto o A positivo quanto o A negativo, tá? Porque ele não produz anticorpo nenhum. Agora, se o indivíduo for negativo, ele só pode receber sangue do tipo negativo. Mas e se ele não tivesse anticorpos antes? Bom, mas a gente não tem como saber se ele nunca teve contato, entendeu? Então a gente tem que cuidar desse tipo de transfusão, certo? Então, aqui funciona da mesma forma que a lei de Mendel. Bom, um indivíduo que tenha este genótipo aqui, ele vai ter sangue positivo, certo? Rzão, Rzinho. E é casado com uma mulher que é sangue tipo negativo, Rzinho, Rzinho. Qual é a probabilidade de que eles tenham um filho positivo? Então, vou botar o genótipo do homem aqui. Ele pode doar um Rzão ou um Rzinho. E a mulher só vai doar Rzinho. Então, aqui é Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Rzinho, 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 Rzinho. Então, das 4 possibilidades, 2 é de que possa ter um filho positivo, certo? Aqui 1, 2, certo? Simplificando por 2, nós temos um meio, ou seja, 50%. E 50% que tem um filho do tipo negativo, certo? Aqui eu fiz de propósito esse exemplo, porque podemos ter um problema quando a mulher tem sangue tipo negativo. O que acontece? Existe um problema, tá, na gestação que se chama eritroblastose fetal. Eritroblastose fetal. Fetal porque é no feto, tá certo, pessoal? Então, o que acontece? Quando a mulher é RH negativo, ou seja, ela é Rzinho, Rzinho, e ela tem um filho que é RH positivo, durante a gravidez e principalmente no parto, tá? Alguns capilares, alguns vasos capilares da placenta podem se romper, né, durante a gestação,
e acabar, então, esse sangue do feto, que é positivo, entrando em contato com o sangue da mãe, que é negativo. Se ela nunca foi sensibilizada, então ela não tem os anticorpos, mas este pequeno contato durante a gravidez do sangue do feto com a mãe acaba sensibilizando essa mulher, que vai começar a produzir anticorpos antipositivos. Só que essa produção ela é muito lenta, tá? E durante o parto, né, esses capilares da placenta, eles se rompem de vez e aí acaba então sensibilizando, né, ou se não aconteceu isso durante a gestação, né, o sangue desse feto positivo acaba entrando em contato, só que dessa vez com uma intensidade maior, com o sangue da mãe, certo? E aí sim acaba por sensibilizar ela totalmente, né, e ela vai produzir esses anticorpos antipositivos, certo? E aí, numa segunda gravidez, tá? Principalmente numa segunda gravidez, se ela gestar novamente uma criança positiva, em função desse rompimento dos capilares da placenta, que podem, né, entrar em contato novamente com a mãe, essa mãe que tinha as células de memória, né, para a produção do antipositivo, vão produzir esses anticorpos, só que agora em quantidade muito grande, né, porque ela já foi sensibilizada uma vez. Então esses anticorpos, produzidos em grande quantidade, vão passar pela placenta e atacar então as hemácias do feto. O que que acontece? Como esses anticorpos vão destruir as hemácias do feto, né, vão atacar, essa criança vai ter uma anemia bastante grave, tal, esse feto, né? E principalmente, e mesmo até depois do nascimento, né? Algum tempo, um período após o nascimento, né? Como essa criança ainda vai ter esses anticorpos no seu organismo, ela vai continuar tendo as suas hemácias sendo destruídas, né? E aí isso pode levar a vários problemas. Então, qual que hoje esse problema é conhecido como eritroblastose fetal, certo? Que é quando uma mulher RH negativo gesta um filho positivo, tá? E aí, então, de novo, na primeira gravidez isso não é um problema, porque por mais que tenha este contato aqui, certo? Esse pequeno contato durante a gestação, a produção desses anticorpos, ele é muito lento, ele é muito demorado, então não vai ter problemas para um primeiro filho. Porém, se nada for feito, uma segunda gravidez pode ser muito perigosa para esse feto aqui, se for positivo, tá? Então, o que que se faz durante o parto, né? Porque durante o pré-natal se constata, então, que o bebê ele é positivo ou que tem a chance de ser positivo, né? E a mãe é negativa. Durante o parto é aplicada uma injeção, né? Logo após o parto, aplica-se uma injeção nessa mulher aqui, tá? Para inibir a produção desses anticorpos aqui, certo? Então vai desestimular a produção desses anticorpos, mesmo que ela tenha contato. Então esta injeção inibe a produção desses anticorpos e se numa segunda gestação ela tiver um filho novamente positivo, então ela não vai ter estes anticorpos aqui, ela não vai ter essa memória, certo? Então vai inibir a produção destes anticorpos e uma segunda gravidez seria tranquilo. Mas aí, novamente, se ela gestar um filho positivo na segunda gravidez, ela deve tomar esta injeção para que numa possível terceira gravidez, né, isso não ocorra de novo, ok? Então, esta doença é chamada de eritroblastose fetal ou a doença hemolítica do recém-nascido, porque o recém-nascido ele também continua apresentando a doença, tá certo? Tranquilo? Falando um pouquinho aqui então sobre os alelos, né? Como que seria a representação, por exemplo, deixa eu deixar em azul aqui. Uma pessoa A negativa. Qual que seria a representação de uma pessoa A negativa? Então, para que a pessoa tenha o sangue A, ela tem que ter o alelo I azão, alguma coisa. Qual que é alguma coisa? Pode ser outro Iazão ou pode ser um Izinho. E se ela é negativo, então ela necessariamente tem que ser Rzinho, Rzinho, certo? Então, este Rzinho, Rzinho aqui representa, então, o sangue negativo. E se for uma pessoa O positivo? Para ser O, né, o sangue tipo O, ele é determinado
pelo genótipo Izinho, ok? E o sangue O é totalmente recessivo. Mas como ela é positiva, ela pode ser Rzão alguma coisa. O que é esse outro alguma coisa aqui? Pode ser um Rzinho ou pode ser outro Rzão, certo? Aí vai depender dos pais dessa pessoa aqui, tá certo? Então, pessoal, de genética do sangue, tá? Era isso que nós tínhamos isso que eu tinha para conversar com vocês, tá? Então, na próxima aula vamos falar um pouquinho sobre heredogramas, tá certo? Até mais.